Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus esteja na tua vida nesse momento, que a glória de Deus esteja na tua vida, para a honra e glória do teu nome. Seja bem-vindo, você que é novo no canal e que você já é inscrito no canal, que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus Cristo. E você que é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário no final desse vídeo, para que venha fortalecer a minha fé e a fé daquele que precisa do Senhor, conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e vamos ao início do tema que eu quero falar com você sobre seja obediente a Deus. Isso é importante para mim e você. Nós temos que obedecer a Deus em tudo. Quando nós obedecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos a Ele e colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. E a obediência é algo que Deus se agrada, é uma prova de amor quando você tem a obediência perante Deus, perante a presença do Senhor. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim, ó, se houvesse neles um coração de modo que me temessem e guardasse sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhe fosse bem e com seus filhos para sempre. Então, Deus está falando aí a Moisés que se Deus está procurando um coração, um homem que seja honesto, um homem que obedeça ao Senhor, que se eu e você obedecesse, a nossa família, o nosso futuro seria abençoado para sempre. Deus está dizendo a Moisés aí que se você tiver um coração obediente, uma vida obediente, Deus vai abençoar você para sempre, a sua família, vai abençoar a sua linhagem para sempre. Porque ele ama a obediência, Deus ele ama a obediência. A obediência é amor, a obediência é amor a Deus, pelos seus mandamentos. Em 1 Samuel, diz assim, no capítulo 15, versículo 22, diz assim, e Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas, queimada e sacrifício, do que na obediência à voz do Senhor, e eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Então Deus ele repreendeu se repreendeu o rei Saul e disse que Deus ele se agrada mais da obediência do que o sacrifício. E o rei Saul estava desobedecendo a Deus. Deus mandava ele fazer algo, ele não fazia. E Deus mandou Samuel lá e repreendeu ele. Mostrou que ele estava errado, que ele estava num caminho errado. E disse, olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E Saul ali saiu, perdeu o reino por causa da sua desobediência. Era um rei que perdeu o reino, um país, por causa da sua desobediência. Deus escolheu outro, segundo o coração dele, que obedecia a ele, que era Davi, que estava lá dentro do mato, lá dentro do pasto com as ovelhas, enfrentando leões, enfrentando ursos. Deus escolheu ele porque o coração dele era obediente. E Deus tirou Saul e colocou um rei, que foi Davi no lugar de Saul. Então Deus ele ama isso. Se você obedecer ao Senhor, você está amando a Ele, então Deus vai te dar o dobro a você, em nome de Jesus. Em João, no capítulo 14, versículo 15, diz assim, se vós me amardes, guardai os meus mandamentos. Jesus disse, amardes, ele disse, é obedecer. Se você amar Jesus Cristo, você vai guardar os mandamentos do Senhor. Você vai guardar, e você ama, e Deus reconhece o amor, quando você está guardando, obedecendo a Bíblia, a palavra de Deus. E ele fala mais aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 29, ele diz assim, se vós me amardes, guardai os meus mandamentos, perdão, em Atos capítulo 5, versículo 29, Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, disseram, devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos que obedecer a Deus mais do que os homens, porque os homens são criatura, e Deus ele é criador. Então nós temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso é importante. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, e sedes cumpridores da palavra, e não ouvinte, apenas enganando-os a vós mesmos. Ele diz que seja obediente, praticante, obedecendo a Deus. Seja obediente a Deus, não seja ouvinte, aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, não está nem aí, não obedece, então se torna um enganador, se torna um mentiroso em sua vida. Então nós não podemos ser mentirosos. A gente diz que é uma pessoa, mas não é. A gente não obedece, diz que ama a Deus, mas não tem uma atitude de amar a Deus, de obedecer, de fazer por onde. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a palavra de Deus e cumprir a palavra dela.
Em Josué capítulo 1:8, ele diz sobre essa obediência, ele diz assim, ó, este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditará dia e noite, a fim de que possa observar e fazer acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, se você obedecer, vai ser bem sucedido a minha vida e a sua vida e vai prosperar. Então, nós temos que meditar, refletir e obedecer a Bíblia todos os dias. É isso que Deus quer de mim e você. Que eu e você podemos obedecer a Ele todos os dias. E a obediência é isso. Obedeça ao Senhor acima de tudo. Obedeça a Deus, porque Deus ele lhe ama. Deus ele quer o melhor para você. Então você tem que acreditar nisso, que a obediência, Deus ele procura a obediência. Como ele disse a Moisés, eu vou ler de novo, em Deuteronômio 5:29. Ó, se houvesse deles um coração de modo que me temessem e guardasse sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhe fosse bem com seus filhos para sempre. Então, até os nossos filhos, como eu falei, a família, toda a geração vai ser abençoada. Então, ele procura um homem que obedece ao Senhor. Jesus disse à mulher samaritana, disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Vai adorar a Deus em espírito e em verdade, como assim? É obedecendo ao Senhor. Os adoradores vão adorar em Jerusalém, em Israel, é os que obedecem o Deus de Israel, os que obedecem ao Senhor. Então nós temos que obedecer a Deus, obedecer a Deus, a obediência é isso que Ele quer de nós, obedecer ao Senhor acima de tudo. Então a obediência agrada a Deus, a obediência traz a vontade de Deus na nossa vida, traz milagre, traz sucesso, traz vida, então tem que ter obediência. Não vá pela onda do diabo, que o diabo diz que nós não precisamos de Deus para ter as coisas, mas nós precisamos de Deus. O diabo ele coloca no coração e coloca na mídia, coloca na sociedade que não precisa de Deus, só basta você trabalhar e ter uma vida simples. Não precisa você de buscar Deus, de ir à igreja, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de obedecer à Bíblia. É isso que o diabo ensina na sociedade. Para você não obedecer a Deus e pecar perante Deus e desagradar a Ele, como ele pecou lá no Éden, com Adão e Eva, o diabo pecou de novo, ele quer que nós pecamos também, desobedecendo ao Senhor. Então eu e você devemos que obedecer a Deus, colocar Deus acima de tudo na nossa vida. E é isso que Ele quer de mim e você, que continue obedecendo, que Ele procura pessoas que obedeçam a Ele, para que Ele venha abençoar nossos filhos, nossa família para sempre. Então a obediência é algo que eu quero que você e eu tomamos atitude hoje para a nossa vida, cada dia mais nós sermos mais rigorosos nessa obediência a Deus, não radicais, não religiosos, para mostrar às pessoas que somos algo, não, é para ser obediência no respeito a Deus, de obedecer, de praticar, de amar o próximo e fazer aquilo que Deus se agrada. Então, Jesus falou, eu vou repetir de novo aqui em João capítulo 14, versículo 15, se vós me amades, guardais os meus mandamentos. Então, como é que a pessoa diz que ama Jesus e não obedece a Ele? Então, tem que obedecer. Sem obediência, não gera o retorno, não gera o poder de Deus na vida da pessoa, não gera a salvação. Então, a obediência é algo que Deus quer para mim e você, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso, que obedeça a Deus, seja uma pessoa obediente a Deus. É isso que eu quero compartilhar com você. Então, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, deixe teu like, ative o sininho de notificação e que Deus e o Espírito de Deus abençoe a minha e a sua vida na meditação da palavra, na reflexão da palavra, para que o poder de Deus venha a ser transformado em nossa vida pela obediência, porque a obedecer é melhor do que sacrificar, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.